Leitura do livro A Cura do Esfriamento Espiritual, autor André Lira. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o amor deste é o maior. 1 Coríntios 13:13. Vamos agora aos agradecimentos. Agradeço ao autor e consumador da nossa fé, que com amor inexplicável me salvou e em quem tenho mantido minha firme e a minha fé, esperança e amor até a sua volta. A ele sempre será a honra, a glória em tudo que for realizado através da minha vida, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, como disse o apóstolo dos gentios. Obrigado por mais essa obra. Espero que as pessoas de fé sejam tocadas, encorajadas e convencidas sempre mais e incessantemente das verdades eternas registradas no livro dos livros, convencidas da cura existente que se robustece por meio do contínuo desenvolvimento das virtudes santas. Agradeço a minha adjuntora, Verônica Lira, pela bela diagramação, crítica e dicas para o melhoramento da obra. Obrigado e te amo. Dedicatória. Dedico esta obra a todos os bons professores da mais importante escola do mundo, a saber, a Escola Bíblica Dominical, EBD. Em 1991, iniciei meu sagrado sacerdócio de ensino nessa maravilhosa escola, graças à vontade do bom Deus. Muitos professores dedicados da EBD sabem que na segunda-feira, no intuito de realizar uma aula empolgante, animada, segura de seu conteúdo e espiritual que estimule seus alunos a irem ao próximo domingo, precisam dedicar-se com esmero durante a semana. O apóstolo dos gentios nos exorta: se é ensinar, haja dedicação no ensino, Romanos 12:7. Dedico em especial a dois professores que muito abençoaram minha vida com seus ensinamentos, ao pastor João Carlos Leal, que dirigia na época a congregação 2 de Maio, um excelente e dedicado professor. O pastor João Leal foi um dos docentes da EPOI no passado, um exemplo de obreiro comprometido com o ensino, um referencial para mim, um obreiro leal aos céus. A congregação de 2 de Maio foi uma entre tantas outras filhas da Igreja Mãe, a Assembleia de Deus do Campo de São Cristóvão, na época presidida pelo pastor Túlio Barros Ferreira. Dedico também esta obra a outro excelente professor, pastor Benedito César de Jesus Santana, o meu favorito nos estudos dedicado aos professores da congregação no Templo 338 aos sábados. Eu ia para Epói e voltava à tarde para aprender mais um pouquinho. Estava sedento. Costumava sentar-se nos últimos assentos para deleitar-me com os seus ensinamentos, que eram divinamente inspirados pelo Espírito Santo, repletos de graça e poder. Quando ensinamos, não fazemos ideia na vida de quem estamos semeando e o quanto germinará para o benefício da obra na vida de tantos outros irmãos, pois só ensinamos o que aprendemos. O ensino é a extensão dos professores que nos ministram, nossos precededores dessa árdua tarefa. Por fim, a não menos importante, dedico a todos os mestres dos seminários e faculdades de teologia, como a Maria ver os mestres com mais frequência em nossos púlpitos pentecostais. A todos o meu muito obrigado, gratidão eterna. Os mestres, segundo as Escrituras, é dom ministerial dado por Deus, sendo assim um presente para a igreja. Efésios 4:11. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12:3. Prefácio. Ao ser designado com a honrada tarefa de prefaciar esta obra, senti a carga de responsabilidade e alegria em poder expressar, por meio de palavras, o meu louvor ao Senhor. Além disso, desejo atribuir ao Espírito Santo essa profunda revelação concedida ao seu servo, pastor André Lira. De modo inspirado, o autor conseguiu criar esta obra com o objetivo de despertar e, ao mesmo tempo, direcionar cada leitor por meio de uma abordagem temática relacionada com um problema que tem furtivamente invadido a vida de muitos, o esfriamento espiritual. Quero louvar a Deus pela
pela vida do pastor André Lira. Tenho o orgulho de ser seu pastor e da sua linda família. Agradeço nesse momento a oportunidade de testemunhar do seu caráter e vocação, quer seja como marido, pai, amigo, teólogo, professor, obreiro e fiel servo de Deus. O objetivo principal desta obra é despertar e conduzir o leitor de volta a um percurso que deve ser preservado com extrema atenção à nossa jornada espiritual. Prezado leitor, você terá a oportunidade de se ver refletido nas entrelinhas desta obra de forma simples, porém profunda, que pode refazer o caminho que uma vez te aproximou de Deus. A simplicidade do Evangelho fica evidente quando refletimos sobre as virtudes teologais, fé, esperança e amor. Devemos lembrar sempre da importância de mantermos essas virtudes em mente, pois é possível perdermos nossos objetivos se não as cultivarmos com atenção. Conforme a consideração do apóstolo Paulo, que não só cria de acordo com a sua forma doutrinária de ensino, as três virtudes teologais são indispensáveis à vida cristã. O apóstolo afirmou que o amor nos aproxima do Senhor. João, o apóstolo do amor, disse que a busca dessa virtude nos revela quem é Deus. 1 João 4,8. Que Deus abençoe vidas através deste livro e cada leitor faça com que as verdades aqui tratadas os despertem para uma vida abundante e de muitos frutos para a glória de Deus. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis os meus discípulos. João 15,8. Desejo que o livro A Cura do Esfriamento Espiritual acrescente o seu crescimento e despeço-me desejando profundamente que o Senhor derrame sobre vós a sua poderosa paz e vida. Pastor Ricardo Marques, pastor presidente da Assembleia de Deus Fazenda Botafogo. Apresentação. Louvemos sempre a Deus pelos nossos irmãos que produzem a boa literatura cristã para ampliar o conhecimento e o saber do povo eleito. A nação santa separada para a glória do Eterno, que é a sua igreja aqui na terra. A leitura nos acresce e amadurece, basta-nos a ela se dedicar com seriedade e perseverança. Haja vista que o livro dos livros, a Bíblia, tem feito na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, iluminando quem dela se aproxima com sinceridade e fé. Bendito seja Deus por sua preciosa palavra. O pastor André Lira traz uma abordagem séria sobre o esfriamento espiritual e para quem estiver vivendo nesse estado, adverte o autor, corre um grande perigo se deixarmos de observar os princípios norteadores para uma vida cristã abundante e sadia e não procurarmos desenvolver o que é indispensável para frutificar em nossa jornada diária, o cristão desanimará e esfriará, podendo em seguida naufragar na fé. O esfriamento espiritual é contrário ao que o apóstolo Paulo nos exorta: sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. Por isso, caro leitor, a vida espiritual, como destaca biblicamente o autor, carece de desenvolvimento das virtudes teologais, sendo bem conhecidas por nós, a saber, a fé, a esperança e o amor. Elas são a tríade do fortalecimento contínuo até a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há como ficar infrutífero e frio com essas virtudes aprimoradas, pois já foram infundidas em nós. Espero que Deus derrame suas bênçãos sobre você e nosso estimado pastor. Tenho certeza de que esta obra o tornará ainda mais cuidadoso ao buscar as virtudes que embelezam a vida cristã. Ademais, o fato indubitável de que todos nós, servos de Deus, desde o recém-nascido até o mais respeitoso dos líderes religiosos, necessitamos das virtudes teologais para cultivar uma espiritualidade saudável perante o Todo-Poderoso e seguir adiante até o esperado dia da volta de Jesus Cristo, seu Filho. Que a graça e a paz sejam multiplicadas sobre vós. Pastor Celso da Costa Brasil, presidente da CEMAD, Convenção Estadual das Assembleias de Deus no Brasil. Introdução. O cristão é chamado para servir a Deus em sua missão e viver separado de um mundo que não o conhece e nem a sua
palavra. Sabemos que há muitas batalhas que se avolumam em nossa caminhada e, como um bom soldado de Cristo, precisamos seguir as orientações das Escrituras se quisermos ter uma vida fervorosa nessa verdadeira cruzada rumo ao céu de luz. Nossa senda para Canaã celestial, por vezes, nos entristecemos e esfriamos em virtude das árduas pelejas. Por isso buscamos forças em Deus, cujas mãos há recursos ilimitados por meio do seu Espírito para o bom viver cheio da graça e vigor. Nossa visão de mundo é diferente daqueles que não são fiéis ao Santo Evangelho, que nos fala de perdão, que transforma o homem velho em uma nova criatura, como diz o hino da nossa harpa. O cristão também é chamado para servir e viver separado do pecado, e a vida não é só alegrias e gozos. Pessoas maduras e conscientes não vivem para esses fins com foco central de suas vidas, mas para a execução do dever estabelecido pelas Escrituras. Vivemos para os seus mandamentos e preceitos, como amar a Deus e ao próximo, por exemplo. É do cumprimento do dever que vem como consequência a verdadeira alegria e gozo de viver. Mesmo com muitas decepções, tristezas, traições e traumas que afetam diretamente a nossa alma, no entanto, mesmo nesse estado de alma, muitas vezes conturbados, com todas as coisas boas e ruins acontecendo em nosso redor, somos fortalecidos se buscarmos os recursos que estão disponíveis em Deus para nós. Cientes que são ilimitados se decidirmos crescer nas virtudes que já estão infundidas em nós. Portanto, não podemos deixar a nossa preciosa vida espiritual esfriar e ficarmos à mercê do golpe final dado pelo terrível tentador, o perverso Satanás e seus demônios, os arqui-inimigos de nossa alma. A solução apresentada nessa obra conta com o esfriamento espiritual, é o incremento das três virtudes teologais. Elas são forças espirituais e afetivas poderosas. São forças como a convicção e a resistência continuada por meio da fé, que sempre deve ser escalonada em acréscimos contínuos, pois o justo vai de fé em fé e assim vence o mundo tentador. Nessa obra, a virtude da fé recebe maior atenção e seu conteúdo é mais prolongado por ser a fé, a vitória que vence o mundo. E porque sem fé é impossível agradar a Deus, como diz Hebreus 11. E mais importante, devemos batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, Judas 1:3. E se ele afundar as virtudes do amor e da esperança, afundam juntas. Acredite que essas virtudes são mais sólidas que um poderoso metal. Elas podem ser aprimoradas e se desenvolvem naturalmente quando contamos com a colaboração do Espírito Santo, sempre presente para nos ajudar. O objetivo desta obra é que ela te edifique e fortaleça, direcionando suas ações ao encontro da vontade de Deus, que quer que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, como diz Efésios 4:3. Que o Senhor nos proteja do assustador esfriamento espiritual e que aqueles que estão enfermos espiritualmente possam alcançar a cura. Fé. Agora, pois, permaneçam a fé. Se a perseverança e o amor são fontes de virtude que em nós reluz, a fé coopera com a trindade que os homens ao céu conduz. André Lira. A palavra usada para fé no hebraico é emuná, que significa em seu contexto judeu firmeza. Também tem o sentido de agarrar e confiar. Segundo estudiosos, os eruditos afirmam que da emuná provém a palavra amam, e daí se originou a palavra amém, que tem o significado de é nisso que me sustento, é nisso que me agarro. Podemos acrescentar que os objetos de fé são
Deus e as coisas que se ordena a ele, e que o dever do homem em relação à sua vontade. Em Deus é onde encontramos apoio com a ferramenta que nos foi concedida por ele, a maravilhosa fé que nos foi agraciada por esse generoso doador de todas as coisas. Em Abacuque, por exemplo, aparece o termo emunar em um verso bem conhecido por nós e foi utilizado pelo apóstolo dos gentios no Novo Testamento. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé, emuná, viverá. Abacuque 2,4. Deus está dizendo que o justo vive nesse propósito, crescendo e se agarrando nele, porque ele é o fundamento último do nosso existir, do nosso viver nesse mundo de impermanência. Ninguém que caminha com Deus de fé em fé vive de modo constantemente cabisbaixo, moribundo e em seu espírito, ou sem produzir frutos que o Altíssimo espera de nós. E por que não? Porque temos essa promessa: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 Pedro 5,10. Acredite que estamos confiantes e agarrados ao Senhor, que nos dá força. Se sim, permaneça nele. O modo de fé. Observando nas Escrituras que a fé é um modo de conhecimento e a partir da nossa fé entendemos as verdades transcendentes da palavra de Deus, é a partir do termo conhecimento das coisas que estão além de nossa capacidade mental e distante de nossa aptidão natural de compreender, que por meio da fé na Bíblia conseguimos entender. Credo. Os homens sem fé, por motivo da transcendentalidade na Bíblia, não entendem por lhe faltar a luz fornecida pelo Espírito Santo, concedida aos que creem, como bem explica o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 2,14, que vai dizer: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, de modo porque lhe parecem loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Por exemplo, cremos na criação como um ato de Deus por sermos pessoas de fé, e pela fé entendemos que os mundos, pelas palavras de Deus, foram criados. Isso é uma loucura para as pessoas sem fé, mas esse espetáculo de planetas, constelações magníficas, buracos negros e a imensidão desse universo sem fim, onde a Terra se compara a um grão de areia perante milhares de galáxias ainda desconhecidas, nós cremos que tudo isso veio a existir por um ato do Deus Criador. Pela fé cremos que Deus é o Senhor e dono de tudo que existe. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmo 24:1. Nesse cosmo tão vasto, parece que estamos a sós, mas tudo isso mostra para os filhos da fé quão grande é o nosso Senhor e Rei do universo. Ele é o Pai grandão dos crentes, por ele salvos e libertos, para que nele venham se agarrar pela fé até a vinda do seu amado Filho. Glórias sejam dadas ao seu bendito nome. Para nós, ele existe e é único, como se apresenta nas Escrituras. Isaías 45:18 vai dizer: porque assim diz o Senhor, que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e as fez, ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a forma para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. A fé e as escrituras sagradas. A fé é alimentada pelas escrituras sagradas, é o seu apoio, e precisamos ser lidas e examinadas constantemente pelo servo de Deus, porque é seu exclusivo alimento espiritual, nutricional, contínuo e necessário. A fé nas escrituras é para o cristão aprender a refletir e observar com foco, para que sejamos renovados e revigorados por ela, e assim darmos o nosso testemunho público como bons cidadãos dos céus. Precisamos executar essa tarefa com jovialidade e entusiasmo diante da continuidade da comunidade de fé, bem como demonstrando um testemunho sólido para aqueles que estão de fora.
Os que não são crentes podem viver um marasmo e a deriva, como dizem, deixa a vida me levar, desprovidos de preciosa fé nesse Deus que é o Senhor. Afirmamos que Ele é o Deus Todo-Poderoso com todos os seus atributos por nós conhecidos: onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade e eternidade. Com confiança dizemos que o Senhor é o único soberano da terra. Não há outra entidade que se possa igualar, e nem outro Deus que lhe possa medir em força e poder. Até porque não existe outro. O que existe são demônios que deuses fingem ser, mas não são, sendo espíritos enganadores, usurpadores e nada mais, como está escrito em 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Só o Senhor é Deus, clamou o povo de Israel no Monte Carmelo após assistir o fogo descer do céu que consumiu o altar perante os olhos dos idólatras de Baal, a quem também o povo desviado seguia. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. 1 Reis 18:39. Jesus Cristo, resistindo a Satanás no deserto da Judéia, disse ao tentador: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Lucas 4:8. Aleluias! E assim temos o termo emuná, a fé que nos faz agarrar com confiança em Deus para rejeitar o mal e seguirmos com fervor rumo ao grande alvo, prosseguindo em nossos excelso destino, que é o céu, testemunhando nossa fé valorosa perante os infiéis. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Hebreus 12:1. O esfriamento é humano e pode ter origem maligna. O esfriamento espiritual pode afetar qualquer cristão independente de sua posição na comunidade da fé, pois se não fosse assim, ministros do Senhor não esfriariam e nem se desviariam de suas posições eclesiásticas, nem decairiam em heresias daninhas e demoníacas. Homens e mulheres que outrora eram santos caíram por não vigiarem com a carne e o pecado. Infelizmente, hoje estão distantes, frios, por não guardarem a virtude da fé. O maligno faz parte dele, atua para que venhamos esfriar e perder essa virtude tão importante. Não é à toa que ele vive ao derredor dos filhos de Deus. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Por isso que vigiar é imperioso para todos nós, sem exceção. Não vemos o diabo atuar no mundo invisível, mas ele não dorme em serviço. Satanás não é hesitante na hora de agir. Ele é o exímio no que faz. Enganar e iludir é a sua especialidade. Guardemos essa verdade em nossa mente. Um crente morno não agrada ao Senhor Jesus, porque nos foi concedido recursos espirituais ilimitados para vencermos e triunfarmos dia após dia em sua presença, superando os obstáculos e as forças malignas. A nossa fé que tem que estar bem firmada na rocha invencível, imbatível em todas as nossas lutas, porque Jesus Cristo venceu por amor à sua igreja e solidificados nele vencemos também. João 16:33 diz: tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O esfriar é não observar o que nos foi dado pelo céu. Devido à falta de fortalecimento da fé por meio da divulgação da Torá, a antiga escritura do grupo conhecido como Antigo Testamento, um texto divino entregue a
Israel, a espiritualidade dos israelitas já se enfraqueceu em várias ocasiões ao longo da história da nação. O povo israelita foi um verdadeiro laboratório social do qual hoje podemos fazer precisos raios-x espiritual da relação entre o povo escolhido com o Senhor e o porquê dos tropeços dos religiosos do passado, a fim de não incorrermos nos erros que sempre se repetem. As pessoas inteligentes e sábias aprendem com os erros alheios, evitando-os. O Altíssimo avisou quais seriam as consequências já preditas por ele e o que aconteceria em caso de desobediência, mas tristemente incorreram no erro e pagaram para ver. E viram o livro Lamentações de Jeremias, por exemplo, expõe o quão duro foi o juízo divino sobre todos os habitantes de Jerusalém, que foram expropriados da sua terra e de seu suntuoso templo e famintos, viveram errantes em terras caldeias por seus irmãos do norte, que foram pagar por seus erros na Assíria. Lamentações 1:3 vai dizer: Judá passou em cativeiro por causa da aflição e por causa da grande servidão. Ela habita entre os gentios, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a alcançam entre as suas dificuldades. O ouvir a palavra também cura. O cristão precisa ouvir a palavra de Deus para que a sua fé seja aumentada, robustecida e revitalizada pela mensagem pregada de modo escorreiro. Às vezes faz-se necessário estar a sós e meditar nas Santas Escrituras, sair do meio da multidão para amadurecer perante Deus. E se porventura estiver vacilante, doente espiritual pela frieza, ao ouvir a palavra pregada com poder, pode ser curado. O ouvir a palavra é o alimento do espírito, é a vida penetrando na alma débil. Deus quer curar o esfriamento por meio de sua poderosa palavra. Vamos ler João 6,63. E é o Espírito quem dá vida, a carne em nada se aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. O cristão consciente sabe que não deve viver em desatenção com as coisas espirituais, para que a sua natureza decaída não prevaleça em si mesmo, pois ocupado demais com as coisas do mundo acaba esfriando. O servo sábio e maduro compreende a importância de superar-se constantemente. Ele está ciente da batalha interior que travamos diariamente, assim como Paulo tinha consciência disso. Romanos 7,18 vai dizer: Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Como em feito querer, o bem está em mim, mas o efetuá-lo não está. Em razão disso, devemos atentar para a palavra e seguir fortalecendo-se na virtuosa fé em Cristo Jesus e sua obra salvífica, para que ela seja nossa proteção e defesa contra as incertezas e circunstâncias que tentam nos dizer que Deus não está ao nosso lado. A resposta que Deus espera de nós em meio às tormentas e ataques do maligno é a nossa firmeza na fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Que Deus nos ajude a não recuarmos frente aos ataques do mal, pois como disse o apóstolo Pedro: Senhor, para quem iremos nós, se só tu tem palavras de vida eterna? E por ter a vida eterna, resistimos ao diabo, e tudo quanto trouxer a reboque para nos esfriar e matar, não foi para morrer que Jesus nos chamou, mas sim viver e viver eternamente. O justo do Senhor pode apostatar. Vamos ler Ezequiel 18:24. Se, porém, um justo se desviar da verdade e da justiça e cometer erros e pecados e todas as práticas abomináveis dos iníquos, deverá ele viver? Nenhum de seus possíveis atos justos será levado em conta, devido à infidelidade de que é culpado, e por causa dos pecados que praticou, sem apelação ele morrerá. Os exemplos são abundantes nas Escrituras e, lamentavelmente, o desvio dos filhos de Israel da emuná, da fé que os conduzia a se
a se agarrar com plena convicção no único Deus verdadeiro, pela fraqueza falharam. Eles esfriaram e foram conduzidos à apostasia, à derrota e por fim ao duro e vergonhoso exílio. E todo o Israel foi contado por genealogias. Eis que estão escritos no livro dos reis de Israel, e os de Judá foram transportados à Babilônia por causa da sua transgressão. 1 Crônicas 9:1. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia, e fizeram-se servos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. 2 Crônicas 36:20. No Novo Testamento temos o exemplo de Demas, que após ter acompanhado o apóstolo Paulo por um tempo, ciente do poder de Deus através dele, perdeu a fé amando mais o mundo do que o Senhor. 2 Timóteo 4,10 vai dizer: portanto, Demas, havendo amado mais o mundo secular, me abandonou e se foi para Tessalônica. 2 Timóteo 2,18 vai dizer: os que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Lemos as Escrituras por ela ser nosso alimento e ensino, para que ela nos encha da confiança salvadora que tiveram os homens santos da antiguidade. Por isso, precisamos da fé fortalecida para não desviarmos do caminho prudente e correto da salvação. A nossa fé não pode naufragar, senão a alma naufraga e iremos por caminhos que conduzem à morte eterna. E não há atalhos para a eternidade, só há um caminho para onde queremos ir: Jesus Cristo. Ele é a porta pelo qual todos os homens de fé podem entrar. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. João 10:9. E por que homens religiosos esfriam? Homens religiosos esfriam a sua fé porque se voltaram para os ídolos. Qualquer ídolo leva à queda, e por trás deles estão os demônios. Não se engane, os demônios se utilizam de variados métodos para atrair milhares para si e conduzi-los à danação eterna. O que amamos mais nessa vida acima de Deus, consequentemente, se constitui um ídolo. A nós é ordenado amar e obedecer somente a Deus. Contudo, muitos religiosos amam a fama, a riqueza, a mamon, a soberba, a vida dos outros. Só a Deus devemos amar como todas as nossas forças afetivas e intelectuais, para depois disso amar outras coisas. Deuteronômio 11:1 vai dizer: portanto, amarás o Senhor teu Deus e obedecerás continuamente a seus decretos, a suas doutrinas e a seus mandamentos. Se nós cristãos amarmos qualquer outra coisa acima de Deus, certamente o esfriamento espiritual vem, pois disse Jesus: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6:24. Esfriamento e apostasias. Deus apareceu em sonhos a Salomão e lhe concedeu que pedisse o que quisesse, e mesmo assim sua incauta dos estatutos e preceitos do Altíssimo levou a esfriar seu amor a Deus, que tudo lhe oferecera, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto em Quemós, a abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. 1 Reis 11, do 5 ao 7. Não era apenas por tudo quanto Deus fez na vida de seu pai Davi, com promessas perpétuas de que seus filhos se assentariam para sempre no trono real, mas pela sua imensa graça e para o bem de seu povo, Salomão foi escolhido para essa grande honra que ele devia preservar. O Senhor, todavia, abençoou muito o reino dele. O que houve com o rei Salomão?
de riquezas e honra foi coberto. O que aconteceu com seu majestoso e glorioso rei? Apesar de possuir tudo o que tantos mortais desejariam, Salomão esfriou no seu relacionamento e comunhão com o Altíssimo, fonte única da sua paz e sucesso. Ao esfriar o seu amor pelos excessos carnais, prevalecerá. Salomão naufragou na fé no único e verdadeiro Deus. A frieza pode destruir a fé. Atente para isso. A fé que outrora era robusta em Salomão definhou, ficou frágil demais perante as exigências das mulheres que o rei adquiriu para si e da vil concupiscência que se inflamou em seu coração. Vamos ler 1 Reis 11, do 2 ao 4. Eles eram da nação sobre os quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas o farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. A fé pode se debilitar quando nos descuidamos das nossas responsabilidades espirituais, as quais devemos ser zelosos em cumprir. Salomão e todos os outros reis sabiam muito bem pela Torá que deveriam atentar sempre para a lei mosaica com muita seriedade e responsabilidade. Vamos ler Deuteronômio 17, 18. Será também que quando se assentar sobre o trono do seu rei, então escreverá para si num livro um traslado desta lei do original que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nela lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras desta lei e esses estatutos para cumpri-los. O desvio da fé, emuná, após o Horebe. Após Israel experienciar o fogo de Horebe com grande demonstração de poder de Deus sobre os falsos profetas, como esses deuses expostos e humilhados, veio o reconhecimento por parte do povo de Israel que só o Senhor é Deus. O tempo, contudo, passou e veio o desvio da fé por parte daquela geração. Eles desviam salvaguarda a confiança adquirida na experiência do fogo divino vindo do céu. O filho de Acabe veio adoecer e morrer em razão disse. Ele foi um dos que não aprendeu e certamente sabiam que o Senhor realizara no monte. Mesmo assim, procurou Baal Zebub quando caiu no leito de enfermidade. Vamos ler 2 Reis 1:2. E caiu Azaquias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse: Ide e perguntai a Baal Zebude, Deus de Ecrom, se sararei desta doença. A vã procura por Baal Zebude. A pergunta incisiva de Deus prova o quanto o líder Azaquias, filho de Acabe, estava desviado da fé. Vamos ler 2 Reis 1:3. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: Levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel para ides consultar a Baal Zebude, Deus de Ecrom? Do leito de onde estava o rei morreu e perdeu o seu reino. Primeiro vem o esfriamento, depois vem a perda da fé. Não deixemos isso ocorrer conosco. No tempo de Isaías e Jeremias, o povo também perdeu a fé e, consequentemente, perderam o conhecimento do Senhor. Aconteceu no passado e se repete na vida de muitos no presente. O profeta Isaías disse acerca dos filhos apostatados de Israel: Ouve, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Isaías 1, do 2 ao 3. O povo se esfria por falta de zelo e cuidado.
Eles estavam em Israel afastados por relaxamento e seus corações indiferentes, distanciados do essencial e ideal de Deus para suas vidas, que era uma vida cheia de abundância, paz e glória pela presença do Altíssimo. No entanto, tinha que ser zelosos quanto à estrita observância e dar ouvidos à sua lei. Mas o meu povo não ouviu a minha voz e Israel não me quis. Salmo 81, 11. A fé no Novo Testamento. Pistes, substantivo. Esse termo expressa lealdade, fidelidade, que é uma descrição do Senhor Deus naquilo que ele é, fiel. O Senhor é fidelíssimo. A fé nos conferiu uma nova vida, nos deu um novo fundamento para toda a nossa existência, a fim de vivermos em novidade de vida nesse mundo de trevas e perdição. A fé nos faz decidir estar com Jesus e envolve nosso vigoroso testemunho público, vivendo firmes no Senhor dia após dia. Em Jesus, vivendo cada dia. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, ó doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. E quando essa fé está devidamente revigorada pelas Escrituras, ela nos renova e nos alimenta. Em um verdadeiro milagre contínuo se desenrola dentro de nós. Disse apóstolo Paulo: permanece a fé. Mas quando podemos manter uma fé sadia, frutífera e firme até a vinda do Rei? Jesus Cristo ainda nos questiona pelas Escrituras: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que é a fé? A fé é uma dádiva divina, num ato gracioso de Deus para salvar a alma perdida em pecados e delitos, como também em muitos vícios. O homem justo aos seus próprios olhos pode estar imerso e morto na qualidade de pecador. O dom da fé nos foi outorgado para que pudéssemos escapar da condenação do inferno e vivêssemos entender os propósitos de Deus. Todos nós estávamos destinados à condenação, assim como estão os ímpios, se não se arrependerem de sua iniquidade. Grande foi o nosso livramento, quando Jesus viesse cumprirá essa profecia. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, inferno, a tua vitória? Meu Deus! O que estava reservado para todos nós era uma justíssima sentença do justo juiz, mas fomos redimidos pelo poder de Deus, libertos das crendices mais absurdas, desamarrados das mãos de Satanás, o arqui-inimigo maior da nossa preciosa alma. E a Bíblia vai dizer em Efésios 2, do 8 ao 9, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Devemos salvaguardar a fé. A fé está infundida em nós por Deus e é nosso dever lutar bravamente por ela, pois se formos vencidos ou até mesmo chegarmos ao extremo desânimo, isso nos conduzirá ao mais gélido esfriamento, a um estado de espírito perigoso que conduz à morte. Logo, precisa ficar gravada em nossa alma sempre. Temos que preservar essa poderosa reserva, esse precioso monossilábico chamado fé. Quando ao que lhe foi confiado, guarde por meio do Espírito Santo que habita em vós. 2 Timóteo 1,14. Não podemos perder a fé em Cristo Jesus, nunca, jamais. Na epístola de Judas, somos exortados a batalhar. Vamos ler o verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Batalhar é, portanto, um imperativo categórico para permanecer na preciosa fé, vital para a nossa preservação espiritual. Então, salve em Cristo, lutemos e vamos travar a galhardia, a guerra com o inferno, pois é isso que nos cabe, e com muito prazer e dever faremos assim. Deus nos guardará até o fim se preservarmos na fé. Somos salvos pelo Todo-Poderoso por meio da fé. O apóstolo Paulo declara que, mediante a fé, estás guardado na virtude de Deus para a salvação. Há uma guerra incessante na mente de muitos que não permanecem firmes na fé.
o demônio pode atacar com dardos inflamados a mente dos cristãos que ainda estão frágeis e abatidos em sua caminhada, pois ao atacá-los com mais intensidade, seja possível derrubar o tal com facilidade. O salvo deve guardar a sua mente do ceticismo e do relativismo, imperando nessa sociedade sem fé, da sociedade sem esperança e sem amor. A sociedade sem Deus está caída e morta, porque a justiça exalta os povos, mas o pecado é a vergonha das nações. É por isso que nossa mente tem que estar posta continuamente em Deus, para que a promessa de sua paz nos proteja. O Senhor nos guardará se estivermos com o coração e propósito focados nele, e não esquecendo o escudo da fé. Vamos ler Efésios 6,16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apegar todos os dardos inflamados do maligno. E o Filipenses 4,7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tudo é possível para quem tem fé. Em Deus há todas as possibilidades de concretização e realização, não obstante, se a nossa situação real parecer impossível de solução e inquietar-nos com vários desafios. Se aos nossos olhos a mudança para melhor parecer ser inalcançável, ousamos dizer que a fé em Deus faz que nada, absolutamente nada, seja impossível. Tudo é possível ao que crê. Haveis coisas alguma difícil ao Senhor? Não, e isso é corroborado nas Escrituras, porque para Deus nada é impossível. Cremos assim. A base para permanecermos na confiança é a própria Escritura. Sara, por exemplo, riu porque viu a impossibilidade de gerar em seu corpo, amortecido pelo tempo, tinha 99 anos. Riu-se da possibilidade de gerar uma criança, mas gerou. Sentiu-se um novo ser, o filho da promessa, chutar o seu ventre, e a que outrora estava estéril reviveu e brotou uma nova vida. E Deus a indagou: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri. Portanto, temeu, e ele disse: não digas isso, porque tu riste. Gênesis 18:14. E o riso veio e aconteceu, Isaac nasceu, porque para Deus não há coisa alguma difícil, graças a Deus. Moisés, ante a reclamação do povo. O maior legislador da história de Israel teve seus momentos de hesitação, de espanto perante a possibilidade de Deus alimentar milhões de pessoas no deserto. Homens, mulheres e crianças eram um momento de grande tensão e angústia geral. Moisés questionou a Deus diante da impossibilidade de saciar tantos sem os recursos presentes para fazê-lo. Vamos ler Números 11:21. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carne, comerão um mês inteiro, degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem, ou juntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. A resposta divina foi, no verso 23, teria sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não. E o povo comeu ao ponto de até de muitos morrerem por causa da murmuração, porque a mão do Senhor nunca esteve encurtada. Sua palavra se cumpre em nossa vida, porque Ele quem vela para cumprir. Glória a Deus. Deus manda Jeremias comprar um pedaço de terra, um campo, com sinal de certeza de que o povo que ele ia arrojar para longe de si e que depois de 7 décadas ia de fato voltar. A fé segue amparada no que o Senhor promete em sua palavra, pois é fiel para cumprir. Jeremias 32:25 vai dizer: contudo, tu me dissestes, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro e faze que o confirmem testemunhas, embora a cidade já esteja entregue na mão dos caldeus. A resposta divina para Jeremias foi, no verso 26 e 27, eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Claro que não. Voltamos para o Novo Testamento e para a virtude de fé neotestamentária. Vejamos quando Maria fala com o anjo Gabriel que ele já não havia tido coisa alguma como nenhum varão.
E disse Maria com o anjo: Como se fará isso? Vejo que não conheço homem algum. Lucas 1:34. O anjo Gabriel prontamente aponta para a esterilidade do ventre de sua prima como exemplo e para que Maria tenha fé, pois Isabel, como Sara, também estava avançada em idade, não obstante ia conceber. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:36. A fé se robustece no ouvir. A confiança no crente vem pelo ouvir a palavra de Deus, e essa virtude teologal é alimentada pelo saber do que Deus fez e ele também faz. Não há outro jeito. Temos que combater por nossa alma mediante a fé que uma vez nos foi dada, defendê-la porque ela vem com tudo para miná-la. Quer nos ver desconfiando da bondade e providência do Senhor. O diabo quer destruir a fé para que nós morramos. Resistimos firme a esse astuto ladrão. Vamos ler a Bíblia, ouvir a palavra que robustece a nossa fé. A fé ornada proporciona uma vida fervorosa no Senhor. O crente tem o dever de crescer a fé no que ele precisa. A palavra de Deus e as virtudes espirituais têm que ser incrementadas dia após dia. Se nós agirmos assim, a nossa alma certamente será crescida. O apóstolo Pedro nos dá uma diretriz que tudo quanto precisamos para viver uma vida frutífera com Jesus, mediante o adorno da fé. Vamos ler 2 Pedro 1, do 5 ao 7. E por isso mesmo vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude da ciência, e a ciência do domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. É possível viver uma vida frutífera e com uma fé bem sadia pela posse do conhecimento divino. A experiência da bondade e da provisão do Senhor nos fortalece para nos afastarmos do mal e de tudo que possa nos enfraquecer. O crente fortalecido pelas virtudes do Senhor vai encher o pulmão com todas as suas forças e dirá para os problemas e contratempos, ou até mesmo para o inferno em peso ouvir, porque eu sei quem eu tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Um servo com fé inabalável é um exemplo e objeto de inspiração e testemunho perante todos os homens. Aqui estamos para este fim. Não podemos ter uma vida estéril na obra. E por que não? Porque se em vós houver e abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro 1:8. A fé é um elemento de resistência e instrumento de vitória. Sim, de resistência quando ao enfrentarmos Satanás, que o apóstolo Pedro disse, ao que resistir firmes na fé e vitória sobre a sedução do mundo que o apóstolo João nos garantiu. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que virtude maravilhosa Deus nos infundiu em todos nós. Glória a Deus. Fé é uma palavra tão pequena, mas um monossilábico tão poderoso. Não há razão para esfriamento espiritual se permanecermos nessa fé. Creiamos em Deus, creiamos também em mim, disse Jesus Cristo. Deus é fiel com seus fiéis. Aleluia. A fé é uma virtude, um antídoto, a cura que já nos foi dada contra o esfriamento espiritual. Vamos ler um trecho do hino da harpa cristã 186. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura para lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Eu direi ao findar esta lisa, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. E assim finalizamos o capítulo.